Vamos orar? Ó Pai querido, nós estamos felizes porque nós temos essa esperança que o Senhor nos deu. Abençoe, Senhor, agora esses momentos que vamos passar aqui, que tudo que aprendermos, Senhor, possa reforçar a nossa esperança, a esperança da Tua volta. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo aqui agora, Mateus 24:14. E quem tiver sem Bíblia pode acompanhar aqui, mas é bom acompanhar na sua Bíblia. Vamos ler junto? Vamos ler essa versão que está aqui no... Opa, mudou ali? Vamos ler essa versão que está junto aqui? Aqui está na tela? Todo mundo junto comigo? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações. Então virá o... Que fim? Quando esse fim? Aliás, a gente gosta muito de fim, né? De finais. Principalmente se for final feliz. A gente não gosta muito do durante, a gente gosta do final. E o final, às vezes, parece que demora, né? Como demora chegar ao final? Às vezes você tem um fim, tem um filme que tem um final que não é muito feliz, a gente fica triste, frustrado, né? Mas tem um fim aqui que a gente gosta muito. Quando chega o fim de um período de trabalho, chegam as... Bom demais, né? Final. Férias. Férias a gente lembra de alguma coisa. Férias lembra de... Oba! Então vamos fazer uma viagem? Então quando a gente vai fazer a sua viagem, a gente vai dirigindo, a gente lembra desse... Como é que chama esse negocinho aqui? O GPS. No meu tempo de criança não existia esse negócio de GPS, né? No máximo tinha um mapa todo tamanho, a gente comprava a revista 4 rodas, né? Isso já era muita tecnologia naquela época. Imagina, hoje não, hoje tudo tranquilo, GPS, Waze, né? Todos os avisos de sinais, etc., de radar, vai ter uma curva aqui, uma curva ali, tudo ele avisa. Está vendo essa cara de felicidade ali, ó? Todo mundo está vendo aquela cara de felicidade dos meninos ali? Rafa, confessa, essa felicidade dura quantos minutos? 15 minutos. Porque começam, a viagem custa 10 horas de viagem. E aí começa a pergunta. Qual a pergunta? Porque quer começar pelo fim. Não quer o durante. O durante preocupa, o durante é chato, né? Está chegando, né, Ana Júlia? Né, Luísa? Demora muito. Isso acontece com as crianças, mas acontece com os grandes também, não é? E a gente fica irritado porque a viagem não chega nunca. Mas, graças aos engenheiros e as pessoas que planejaram essa estrada, para a nossa estrada não ser tão complicada, ser tão perigosa, existem alguns sinais, algumas placas que indicam, né, algumas coisas que vão acontecer nessa estrada. Ali está tudo bonitinho, está durante o dia, mas se fosse à noite? Imagina essa estrada aqui à noite. Está tudo lindo, de repente começa a cair uma chuva, escurece tudo. Você pensa que é uma reta, né? Parece que é uma reta, mas de repente vai acontecer o quê? Tem o quê ali? E essa curva é perigosa, né? É uma curva ali meio danadinha. E se não tem aquele sinal ali, o que pode acontecer com o motorista? Pensa que é uma reta e vai direto, né? Vamos entender essa sinalização aqui?
Quem colocou esse sinal? O que tem aqui de importante, de aviso aqui? Opa! Como é que Qual é essa velocidade que você pode fazer aqui? Mas por que o ser humano quer fazer 90, 100, 120? Vocês podem me explicar como é que funciona isso? Por que isso? O sinal está lá. Não pode passar de quanto? Mas o bendito ser humano quer fazer 120. Ah, mas é uma reta. Não tem nem curva. Tem outro sinal ali no chão. O que tem esse sinal no chão? Está falando o quê? Hein? Mas é uma reta. O que tem? Não tem ninguém vendo. Ah, vou fazer outra passagem aqui. Qual é o segundo sinal que tem ali na frente? Na placa amarela? Vai ter o quê? E quando tem uma ponte, acontece o quê? Ah, então tem um sinal ali. Não ultrapassa, porque ali na frente tem o quê? Tem uma. E se vier outro carro lá? Mas o ser humano, despreocupado com as placas, com os avisos, quer fazer o quê? Desobedecer o aviso. E às vezes acontecem alguns acidentes graves, né? E aí a gente está preocupado assim, eu passei do retorno, perdi o lugar de entrar, né? Como é que vai ter um retorno? Aí tem uma placa ali, não tem? Você, quando vê uma placa de retorno, você fica assim, será que é verdade? Será que é mentira? Já fez? Mas se está a placa lá é verdade, não é? Normalmente a gente confia. E normalmente quando o Waze fala, o retorno ali na frente, pode ir que está tranquilo que vai dar certo. Vai lá, vira à esquerda, 500 metros. Você acredita no Waze, não acredita? Às vezes o Waze dá uma mentidinha, mas as coisas de Deus não mente, não. O Waze pode errar, né? Mas as coisas da Bíblia não erra, não. E às vezes tem alguns sinais ali que dão uma sacudida na gente na estrada. Não é um sinal oficial, é até extraoficial. E quando a gente passa, a gente vê um negócio desse na estrada, o que a gente faz com o pé? Motoristas, o que a gente faz com o pé? O pé da gente faz o quê na hora dessa? Opa, vou acelerar menos, né? Tem um aviso ali, cuidado. Presta atenção. Cuidado. E quando a gente chega numa situação dessa ali? Se não tivesse sinalização, você tem que pegar aquela estrada, aquela ali, sabe aquela que está ali, percebeu? Aquela. É aquela ali, é exatamente essa pessoa ali. E aí? Se não tem uma placa, como é que vai ser a sua vida ali? E se errar a entrada? Como é que você vai voltar para aquilo ali? Se não fossem os sinais, né? E aí, quando começa a chegar no lugar, 34 quilômetros, olha aí, está chegando Vila Velha, 34 quilômetros. Sabe o que acontece quando está chegando? A maioria dos acidentes graves acontece quando está chegando. Por que será que acontece isso? Porque as pessoas o quê? Relaxam. Já estou chegando, já passou o pior. Aí agora que eu vou correr mesmo. Agora que eu vou fazer todas as barberagens possíveis e imagináveis na estrada. Mas o que a Bíblia falou? Cuidado, olha o sinal. E o ser humano, não, está faltando só 34 quilômetros, agora eu posso fazer tudo errado. Sabe o que está na Bíblia? Lê comigo aqui. Lá em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se perde. Se não tem placa na estrada, a gente vai acontecer o quê? A gente se perde. E se não tem placa na estrada, uma viagem de 10 horas é um suplício. Você não sabe se já passou, você não sabe se está chegando, você não sabe onde tem um posto de gasolina. Agora, com o Waze, a gente resolve muita coisa. Mas tem estrada que o Waze não funciona. Ana Maria Moraes ficou uma vez perdida no meio do canavial, essas viagens dela aí pela Raizen, numa chuva. E só olhou para um lado do canavial, olhou para o outro canavial, para frente do canavial, para trás do canavial. Cadê o Waze? Não funcionou, não tinha sinal. E chuva caindo no meio da fazenda. E agora? Não sei se estava faltando gasolina, porque quando ela faz umas coisas dessas, né? Ela não coloca combustível. Já que eu falei, eu vou contar. Ela saiu de São Paulo,
abasteceu, e eu sempre falo, o mandamento, coloca combustível quando chega na metade do tanque. E aí chegou no Rio de Janeiro, 2h tanto da manhã, parou no posto para abastecer, e aí o frentista falou assim, minha senhora, a senhora está vindo de onde? Eu estou vindo de São Paulo. A senhora abasteceu onde? Lá em São Paulo. Mas aqui, não tem uma gota de combustível nesse carro. Eu coloquei capacidade máxima. Vocês acreditam em anjo? E ele perguntou para ela, a senhora acredita em anjo? Porque o anjo vem empurrando seu carro. Vocês acreditam nisso? Deus, ele empurra nosso carro muitas vezes. Apesar da gente desrespeitar as placas e os avisos. Está vendo ali uma placa ali? Essa placa é para quê? Está dizendo o quê? Tem o que na frente? Tem um perigo ali, ó, cuidado. Tem gente ali na frente com dificuldade. Presta atenção. E às vezes está dando um aviso no seu carro, não é uma placa. Está dizendo, está acabando o combustível, está acabando o óleo, o carro está esquentando. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cuidar, parar e cuidar. A Bíblia tem as profecias, sem profecia o povo se corrompe, o povo se perde. Às vezes você tem situações na estrada que fazem você atrasar a tua viagem. Uma viagem de 10 horas, não vão ser 10 horas. Muito mais, você planejou. Às vezes saímos de São Paulo, planejamos chegar no Rio de Janeiro por volta de 3 horas da tarde, paramos num determinado lugar e almoçamos. Felizes, compramos água, porque depois do almoço, daquela sede, de repente chegamos no lugar e tudo parado. Pensamos, essa coisa assim de meia hora, que meia hora libera. E a tarde foi chegando, um calor, e começamos a ouvir crianças chorando. Mãe, quero água. Mãe, estou com fome. Mãe, olha, dessa é tudo mãe, né? Ainda bem que pai lembra de pai nessa hora. Mãe. E as mães desesperadas, porque ninguém tinha água para dar para os meninos. E aí veio a tarde, veio escurecendo, e aquele calor foi transformando num frio absurdo. E a gente parado naquela fila, e viemos descobrir mais tarde que se tratava de uma greve de caminhoneiro. E lá de madrugada, muito de madrugada, foi liberando assim, a gente foi passando, saindo de um em um, até chegar no lugar onde eles estavam parados, e muito devagar. E já bem de madrugada, as pessoas começaram a fazer cada loucura na estrada para tirar o tempo atrasado. Vocês não têm ideia dos apertos que nós passamos. Com todas as placas, com todos os avisos, as pessoas fazendo os maiores absurdos na Via Dutra. Mas não tinha aviso lá, porque era só 110? Por que as pessoas estavam fazendo 180? Olha aí a greve, quem não passou por isso? Ainda que demore. No final dos anos 80, esse rapaz, Jader Santos, escutou um sermão lá na igreja de Botafogo, onde funcionava a voz da profecia, que depois, a voz da profecia veio ser o avô da Novo Tempo, e ele escutou um sermão tão impressionante da volta de Jesus, acabou o culto, ele subiu lá para o estúdio, sentou no piano e em menos de 2 horas ele escreveu letra e música de um hino que é mais ou menos assim: mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas, Senhor, está demorando tanto, está acontecendo tanta coisa com o nosso Brasil, tanta coisa está acontecendo. Peraí, semana passada qual foi a crise mesmo?
Do ano passado eu nem pergunto, porque a gente já esqueceu. A gente não consegue já lembrar. O nosso cérebro parece que fala assim, não, eu não dou conta de tanta coisa. Eu preciso esquecer um monte de coisa. A gente já não lembra do que aconteceu na semana passada. A gente não quer lembrar. Isso são, a Bíblia fala que são as placas na estrada. Se a gente não tiver profecia, o povo faz o quê? Se corrompe, se perde. Perde a noção da viagem, do tempo da viagem. Perde a noção dos perigos da viagem, o que está acontecendo. Gente, quantos perigos nessa viagem está vivendo aí? Mas está comigo, está tudo bem. Eu estou num carrão. Eu estou com um carro grande. Eu estou no caminhão, né, meu amor? Não tem problema. Aí eu tenho comida no meu carro, eu tenho água. Que se dane os outros. Ah, se eu tiver que esperar, não tem problema. Comigo está tudo bem. E a gente pergunta, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os nossos pais não dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Algumas pessoas dizem, não, mas eu era pequeno, já se falava de volta de Jesus, até hoje nada. Eu já contei para vocês aqui, mas alguns não escutaram, eu vou contar de novo, porque eu amo essa história. Desde pequenininho, meu pai ligava o rádio, na Voz da Profecia, e o pastor Rabelo, toda manhã, estava lá falando, anunciamos a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Eu era pequenininho. Ontem eu fiz 60 anos. Oh. Eu devia ter uns 4, 5 anos nessa fase. Então tem tempo, né? E eu ainda estou esperando Jesus voltar. Já se passaram mais de 50 anos. E eu acho que Jesus ainda vai voltar. E meu pai, que esperava isso muito antes dele. E os nossos avós. E os pioneiros da igreja, muito mais antes. E Pedro, quando escreveu isso aqui, ó. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, o que Deus diz para a gente? Eu não me esqueci de ti. Então, se você sabe disso, nós que sabemos disso, não podemos achar que está tudo bem, está bem para mim, e os outros. Eu estou muito feliz e muito, eu não sei se é a palavra correta, orgulhoso da minha igreja, mas vou usar essa palavra aqui. Estou muito feliz da minha igreja, porque essa igreja assumiu algumas responsabilidades, porque essa igreja entendeu que a gente precisa, que nós precisamos ajudar as pessoas que estão na mesma caminhada, mas não sabem, estão perdidas, não conseguem entender essa sinalização. Pessoas que não conhecem esse código, não conhecem essas informações. Há poucos dias nós tivemos aqui um workshop e fizemos aqui começamos a aprender como dar estudos bíblicos. 12 pessoas participaram desse workshop. E eu quero chamar aqui 6 delas que estão aqui hoje, alguns estão viajando, por isso não estão aqui hoje, para receber o certificado. Eu quero chamar aqui, Claudelice, lê para mim aí o primeiro. Então, peraí, então esse eu vou falar. Então, ó, vocês não sabem de nada, tá? Então, comigo aqui, a primeira pessoa que eu vou convidar aqui à frente, será que está? Claudelice Bastioni, será que veio? Oh. Então, esse aqui é o seu certificado, mostra para o pessoal. Vamos ver os outros aqui, vamos chamar. Cláudia Bastioni. Será que está? Cláudia Bastioni? Veio! Ah. O próximo. Dina. A Dina veio. Dina está aqui. Próximo. Joaci. Joaci. Faça favor, fique aqui. Mônica. Soraya. Soraya. Então, como toda formatura, tem um representante. E como todo representante, a gente pergunta se sem combinar nada. Ok? Então, eu vou olhar para um representante de turma e vou perguntar assim. Deixa eu perguntar aqui. Dina. É Dina ou Diná? Dina. Ô, Dina,
Fala para o pessoal aqui o que foi importante para você participar desse workshop. Vários pontos foram importantes, mas eu acho que como convidar pessoas, né, para estudar a Bíblia e como abordar. Uma frase que me ficou muito na cabeça que você passou, seja simples no estudo bíblico. Né? Seja simples para que as pessoas tenham interesse e continuem estudando. Então, gente, esse aqui parte do pessoal que participou do workshop. A gente vai fazer o 2. Mas a gente quer saber depois se você também quer participar. Aí eu quero fazer o estudo bíblico, quero fazer um pequeno grupo, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu sou tímido. E eu escutei isso de alguns. Você lembra a resposta que eu dei quando alguém falou que eu sou... eu sou tímido, não consigo. Você lembra o que eu respondi? Você lembra, Soraya? Então responda aí. Você falou que também era tímido. Mas que estava disposto, né, a fazer a obra de Deus. Mais ou menos isso. Eu falei, eu também sou tímido. Só que tem uma coisa diferente de você. Eu só disfarço muito bem. Aliás, eu estou disfarçando muito bem aqui, né? Quem não é tímido? Né? O Vitor ficou vermelho. Nem precisei perguntar para ele, já ficou vermelho. Vitor, eu também fico vermelho. Eu também tenho vergonha, também tenho dor de barriga, você não sabe. Mas experimente. Faça o seu workshop e nós vamos treinar. E você vai ver que é muito mais fácil. A gente só tem que ser simples. Deus abençoe vocês e que vocês façam bastante proveito. Vamos fazer uma foto. Que bom. Então, tá bom. Isso, mostra o certificado. Obrigado. Outra coisa que eu estou muito feliz da minha igreja, porque nós começamos agora no dia... Que dia foi, Claudelice? Dia 13, sábado que vem. Sábado que vem, dia 13, nós começamos o evangelismo de Semana Santa. Então, não vamos fazer aqui um programa de Semana Santa. Vamos entender bem isso aqui. Vamos fazer um evangelismo de Semana Santa. Por que nós vamos usar esta data? Por que nós vamos usar essa data? Porque as pessoas estão dispostas, estão sensíveis, estão interessadas em assuntos espirituais. Então, por uma questão já de tradição religiosa, as pessoas estão bastante acessíveis. Thaís vai mostrar para vocês aqui um convite para aqueles que querem entregar para algum amigo que sabe que vai participar. Como é que é, Thaís? Está pedindo um minutinho. Bom, o projeto é assim, gente, se chama Carteiro Missionário. E se você tem um amigo no trabalho ou na escola que você queira convidar para a Semana Santa, o que você vai fazer? Você tem, dentro aqui tem 6 cartinhas, tá? Então você vai dar essas cartinhas todos os dias para ele. Então, primeira coisa, você vai falar, oi, tudo bem e tal, né? Você só é seu amigo, tem que ser um conhecido seu, né? Um vizinho. E você vai falar assim, olha, eu tenho uma carta para te dar, uma surpresa, uma mensagem muito legal todos os dias da semana. Então, todo dia eu vou vir aqui dar essa carta para você. Você pode levar um presentinho, você pode levar né, alguma coisa, mas o ideal é que você entregue essa carta para a pessoa. Cada dia tem uma carta. E ela fala, a arte dela, Edson, foi feita assim muito moderna, com assuntos do dia a dia. Não tem cara de folheto, vamos dizer assim, missionário, né? Com assuntos muito ligados à nossa vida, ao nosso bem-estar. E no final tem uma mensagem de esperança, uma mensagem bíblica. E são temas, tem o estresse, tem a culpa, como viver sem culpa, como viver sem preocupações. E é uma cartinha por dia, durante essa semana agora.
Pode começar hoje, se você já vai ver o seu amigo, ou pode ser um vizinho, né? Mas se você vai ver no trabalho, vai ter que dar 3 cartas de uma vez na segunda-feira, né? Então você começa hoje, entregando hoje para esse seu amigo. Aí, sábado, domingo, segunda, terça, quando chegar na quinta, você vai falar assim, olha, agora, hoje é a última cartinha, mas amanhã eu vou te dar uma surpresa. E aí, na sexta-feira, você dá, então, o convite da Semana Santa para ele vir aqui no sábado de manhã. Tá? Foi uma proposta do departamento, né, da pessoal, para que a gente chame a atenção das pessoas através de outros assuntos para a Semana Santa. Achei muito legal a ideia. Então, quem tem um amigo vai poder estar falando com a gente tem 43, tá bom? Desses. São poucos que vieram, material pouco, mas tem que ser assim, uma coisa regular e íntima. Então, se você tem uma pessoa querida, uma pessoa legal, que gosta de ler, que tenha essa vontade de conhecer mais e se interessar por outros assuntos, você entrega essa cartinha todos os dias e na sexta-feira você convida para vir aqui à igreja na Semana Santa. Que bacana, né? Claudelice, como é que vai funcionar aqui a Semana Santa? Explica para a igreja como é que vai acontecer fora daqui e aqui na igreja. Bem, nós teremos fora daqui, nós teremos pequenos grupos, né, que vão se reunir de segunda a sexta-feira para estudar, para assistir o filme e ver todo o material que está programado para essa semana. Nós começaremos aqui no sábado, dia 13, sábado de manhã, e o pastor Reinaldo prega, já fazendo a introdução da Semana Santa. No domingo, dia 14, à noite, no horário do start, pastor Reinaldo novamente. E aí nós continuaremos a programação aqui no Espaço Novo Tempo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com toda a programação da Semana Santa. Novamente, no sábado de manhã, que é o dia 20, e no domingo, dia 21 de abril, às 18 horas, nós iniciamos a nossa escola bíblica, a classe bíblica, e às 21 horas é o encerramento com uma... 19. Às 19, desculpa, escola bíblica às 18, 19 horas o encerramento com uma pregação sensacional sobre a Páscoa. Toda aquela visão, todo aquele conceito, tudo aquilo que a gente imaginava ter a respeito da Páscoa vai se transformar no domingo. Nós vamos saber o que é a verdadeira Páscoa. Então, assim, é imperdível. Quem não for participar nos grupos, nos pequenos grupos que nós teremos, participe aqui no Espaço Novo Tempo, porque é algo muito importante, é uma programação extremamente importante, é um evangelismo extremamente importante. Nós temos os convites para ser distribuídos, né, conforme a Thaís falou, e assim, é um convite espetacular, o material é excelente, tá? E nós sabemos, né, o nível de material da nossa igreja, né, da Igreja Adventista. Então, assim, é excelente, fantástico, é um convite especial para os nossos convidados, e esse convite está à altura das pessoas que nós convidaremos. Então, não é um convite que a gente vai sair por aí, colocar nos carros, colocar em caixinha de correio, jogar nos portões. Nós vamos conversar com as pessoas e convidá-las a participar. Sabe por quê? Uma das primeiras coisas que o nosso novo pastor, o pastor Reinaldo, falou, na primeira reunião que ele fez, né, com as lideranças da igreja, ele falou assim, os líderes, por favor, completem a frase, quem apressa... Cadê os líderes? Quem apressa, espera menos. Certo? Então, nós queremos fazer o quê? Apressar a volta de Jesus para esperar menos. Né? A espera que o pai do Edson está tendo, que nós possamos esperar menos tempo do que ele esperou. Né? Nossos filhos também, né? Exatamente. Por isso que a gente quer apressar. E por isso que é muito importante nós participarmos desses evangelismos, dessa semana. E eu quero mostrar agora para vocês uma primeira parte do filme que você vai assistir, que você vai convidar o seu convidado. O seu convidado.
Olha que nível de material que a igreja produziu. Então é um material para a gente ficar feliz, com o coração cheio, você ter assim, bastante segurança para convidar os seus amigos para assistir. Assista um pedaço do filme e você se emocione. Assim, entenda qual é a mensagem do filme. Isso vai fazer muita diferença para você e as pessoas que você vai convidar. Vamos assistir? Eu prometo te amar, te respeitar e ser fiel. Bem-vindo ao nosso lar. Vem cá, amor. Papai te ama. Senhora, por favor, não é permitido se aproximar. Eu preciso ver. Mas a senhora é parente das vítimas? Vítimas? Sim, o motorista e a mulher que estava junto dele. Mulher? Senhora, não é lugar para a senhora trazer uma criança e nem curiosos, né? Eu peço que a senhora, por favor, se retire. Eles estão bem? O motorista ele já está recebendo atendimento, mas a namorada dele, infelizmente, faleceu. Eu não quero dar spoiler aqui, senão alguém vai me matar. Mas perceberam quem é o... Entenderam? Não entendeu? Entendeu? Pois é. Espera aí, alguém não entendeu, né? Deixa eu voltar aqui. Quem não entendeu? Vocês perceberam quem é aquele acidentado? O que vai acontecer com essa história, hein? Como é que essa moça vai resolver a vida dela? O que vai acontecer com ele? E aquele bebê? Aquele bebê, não vou dar spoiler, ele é o principal personagem dessa história. Você não pode perder essa história. Você não vai perder essa história e você vai trazer alguém para assistir essa história, ou aqui, ou lá no pequeno grupo. Combinado? Combinado? Espera aí, combinado ou não está combinado? Você não pode perder essa história. Não são pelos milhões que a igreja investiu para fazer esse filme, mas porque ele vai mudar a sua vida, vai mudar a vida de alguém. Esse filme chama Reavivados. Esse é o nosso tema da semana, essa semana especial. E eu quero terminar lembrando o nosso tema lá do início. Ainda que pareça que está demorando,
Há poucos dias, nós vimos essa cena, uma cena que rodou o mundo inteiro. O mundo inteiro se emocionou com esta cena aqui. Mas não teve quem não se emocionasse com o pai desse menino. Vocês estão lembrados? Em todas as televisões do mundo apareceu a entrevista do pai desse menino, dizendo o seguinte: esse menino foi uma promessa. Deus me deu. Deus pode levar. Mas eu tenho certeza que está chegando a hora de Jesus voltar e eu vou encontrar de novo com Samuel. Eu acredito na volta de Jesus. Eu tenho certeza que você chorou como eu chorei. Mas eu não chorei de tristeza, só de tristeza, mas chorei também da esperança que aquele pai me deu. Eu estava tão triste e aquele pai falou assim: não, Edson, não chora não. Fica tranquilo aí. Eu tenho certeza que Jesus está voltando. E eu falei para vocês do fim, né? Perguntei: que fim? Quando vai ser esse fim? Que fim é esse? E eu vou ler para você que fim é esse. Como vai ser bom ouvir: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. A única palpitação do harmonioso e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Quando a gente fala em fim, muita gente pensa morte, ou o fim do mundo, ou destruição do mundo. Esse é o fim. E vai começar uma nova fase. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Se você também acredita nisso, não fica com isso só para você, Thaís. Traz gente para poder aprender sobre isso. É tão bom a gente explicar. E quando você está na estrada, acontece um acidente, tem alguma patrulha, tem alguma coisa, o que você faz para o motorista que vem de lá? Dá sinal, né? Por que você avisa? Porque você não quer que aquela pessoa se perca, que ela pereça, que ela tenha um acidente, não é? Porque Deus colocou no seu coração, Fernanda, essa chama boa do bem, para você não ficar omissa. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ô Pai querido, nós vimos aqui, Senhor, alguns materiais que estão sendo preparados, que foram preparados com muito amor, com muito carinho, com muita oração, com muito sacrifício, para tocar no coração de muitas pessoas. Nós vamos sair daqui, Senhor. Algumas pessoas vão ter dúvidas, vão ter dificuldades para poder participar, vão ter algum desinteresse, mas, Senhor, toca no coração de cada um. Pedimos, Senhor, também que abençoe aquele que quer fazer algum trabalho, mas não sabe como fazer, não tem como fazer, mas de alguma forma essa pessoa vai participar desse esforço evangelístico da Semana Santa. Queremos, Senhor, ver a nossa igreja cheia, repleta de pessoas que ainda não te conhecem, mas querem te conhecer. Nós queremos ser boas influências, nós queremos avisar para essas pessoas os perigos que tem na estrada. Mas muito mais que isso, Senhor, nós queremos todos juntos, nossa igreja, nossos filhos, nossos amigos e pessoas que ainda nem conhecemos, todos juntos naquele lugar que o Senhor está preparando para nós. Ainda que demore, ou mesmo que pareça, sabemos que o Senhor não esqueceu de nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero sair e abraçar você. Você me espera só um pouquinho? Queridos, quem tiver então um amigo missionário, tá? Queira fazer a cartinha missionária, vem buscar aqui o material para você entregar uma cartinha por dia para o seu amigo, tá bom? Quem quiser, pode